uma semana trabalha com espanhol, né? Assim como o professor Júlio da semana passada, né? A professora Luana já é em inglês, né? Mas com tradução. E, claro, ele vai nos apresentar hoje sua aula, que é Tradução e Recepção da Literatura Brasileira, o caso de Clarice. Dou as boas-vindas à professora Luana, já agradecendo pela disponibilidade e pelo tempo e dedicação que está trabalhando para ajudar nesse projeto. Tá? Então, passo a palavra para a professora Luana. Obrigada, Esteban. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer, né, a você, o convite, obviamente, e te dar os parabéns pelo evento, né, que conseguiu juntar tanta gente. Eu não sei se você tem noção de como esse evento está fazendo sucesso, né? Realmente é impressionante. Então, parabéns, né? É realmente impressionante. Bom, eu vou só uma introduçãozinha, vou falar para vocês um pouquinho da carreira, assim, como é que eu cheguei, né, nesse ponto. Até para assim, para quem está começando, né, quem está fazendo um doutorado, ou quem quer fazer, né? Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho, né, dessa pequena inserção nos estudos da tradução. Eu tenho pesquisado por uma série de razões que parecem aleatórias, mas nunca são. Literatura brasileira traduzida. Parece muito amplo, né? E mas não começou assim. Começou com o doutorado, uma tradução comentada e anotada de Sentimental Journey, de Lawrence Stern, de onde Machado bebeu. Co-orientado por John Gladstone, um dos grandes especialistas de Machado de Assis no mundo. O Gladstone escrevia muito sobre Machado, ele era um crítico de Machado, né? Ele escrevia muito sobre Machado e dava muitas palestras sobre Machado. E andava precisando de um tradutor. E doutorando desempregado é uma criatura que não tem dinheiro, duro, né? Então eu me candidatei ao cargo. E ele gostou da primeira tradução e eu fiquei tradutora dele por alguns anos, né? O Júlio pode até né, falar que eu não estou mentindo. O Júlio era o meu revisor. Ele era o meu revisor de tradução. Bom, e aí eu fiquei de tradutora do John Gladstone. Agora, a tradução é o tipo de leitura mais extremada que existe, né? Você não pode pular nada, eu acho que eu entendi, né? É aquela leitura que você tem que ir ao fundo, você tem que entender tudo para você poder traduzir, né? Então eu comecei, né? Comecei a ler mesmo. Eu mergulhei na crítica machadiana, né? É claro que eu já tinha lido Machado muitas vezes, gostava muito do Machado, mas eu nunca tinha lido Machado com um olhar crítico. Bom, ao mesmo tempo, né, eu defendi o doutorado, desempregada, né, fiquei pensando em fazer um pós-doc. Aí fui fazer um pós-doc na PEGET, sob a supervisão da Andrea Guerini, sobre Machado traduzido. Aí pronto, né? Estava desempregada mesmo, né? Pude mergulhar no Machado. Aí li, né? Todos os contos, reli, os romances todos, mergulhei na obra dele, né? A obra crítica dele também. Que é o que a gente tem que fazer com o autor da gente mesmo, né? Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar o Machado, né? Machado traduzido. E o Machado em si, né? Que a gente tem que conhecer. E a orientar a tese de dissertação sobre o Machado, né? Então, aqui eu vou citar algumas, uma dissertação, tradução, retraduções e recepção de O Espelho, uma tradução comentada de Memorial de Aires para o espanhol, né, que foi a Luz Sanches, que hoje em dia é professora universitária na Colômbia,
a recepção de Machado, mas mais especificamente de Dom Casmurro, no espaço literário anglófono, da Cíntia Costa, hoje professora da UFO, né, Federal de Uberlândia, o Pablo, que fez uma tradução comentada e anotada de Casa Velha para o espanhol, hoje em dia é professor da UNB. Né? Então, eu tenho, assim, uma alegria enorme de ter feito um pouquinho parte, né, dessa caminhada deles. Bom, nisso eu escrevi artigo, capítulo, organizei 2 livros, organizei um evento específico sobre Machado, o Walter me ajudou, obviamente, a Marie também, e a gente teve convidados de tudo, gente de tudo que era lugar, né? Mas eu comecei a olhar em outras direções, né? Nem todas as outras direções, porque tinha que ser gente que eu gostava, também não ia, né? E aí, aos poucos, né, eu fui incluindo a Clarice, porque eu adorava a Clarice, Raduan Nassar, que eu amava, o Graciliano Ramos e o Rosa, principalmente esses autores, né, que eram os autores que eu gostava em si, gostava em si. Então, pesquisar literatura brasileira, agora, por que, só um minutinho, por que que eu comecei a incluir outros autores? Porque quando a gente não pode ter projeto muito específico em programa de pós-graduação, porque aí tende a esvaziar, né? Um projeto só do Machado tende a esvaziar, né? Então, a gente tendo um projeto mais amplo, né, literatura brasileira, a gente tem mais aluno, né? Claro que a gente induz para onde a gente quer, né? A gente tem mais aluno. Mas agora eu tenho aluno, eu estou orientando Clarice, Hilda Hilst, Rosa, enfim, né? Que eu me lembre. Bom, só que pesquisar literatura brasileira parece sempre que a gente bate num muro, que tem uma coisa que não dá certo, que empaca, né? Eu estou dizendo literatura brasileira traduzida, né? Parece que não vai para frente a coisa, né? Então, a gente sabe que tem gente, né, brasilianista, intelectuais que são apaixonados pelo Machado, por exemplo, né? Mas ele não pula o muro da universidade estrangeira. Por quê? Né? Por que que o Machado é tão... O Machado, por exemplo, mas isso aconteceu com todos, né, até então. Por que que o Machado, né, tão canônico e tão considerado lá fora um escritor genial, né, pelos intelectuais, pela universidade, e não consegue emplacar fora? Vamos lá. Aqui, Rebeca, o slide. Será que você pode colocar... bom, então, opa, tá. E aí, né, eu trago aqui algumas questões, né? A tradução e a visibilidade da literatura brasileira no exterior parecem ter contornos mais sutis. E diria até que há expectativas que guardam pouca relação com o que se produz por aqui de uma forma geral. Há, acredito, entre outras coisas, 2 razões para a pouca inserção da literatura brasileira no estrangeiro. A primeira seria a expectativa estrangeira do que é literatura brasileira e o Brasil, né? Aqui a gente pode pensar, por exemplo, na expectativa do exótico, da mulher mestiça sexualizada, de lugares comuns como o futebol, a favela, a violência, para citar alguns. E a segunda razão seria a existência de um bloco denominado América Latina, visto monoliticamente e do qual, segundo estudiosos, o Brasil faz parte. O problema é que, quando esses estudiosos, em geral, do hemisfério norte, pesquisam a literatura brasileira obedecendo esse contorno que eles impõem,
os resultados não poderiam ser mais distintos em comparação ao que esses estudiosos entendem como literatura latino-americana. Então, o Brasil, a literatura brasileira, né, digamos, vamos pegar o Machado de novo. O Machado, ele não se encaixa nessa expectativa do exótico, né? E não se encaixa na expectativa do que é a literatura latino-americana. Então, não pula, né? Ele não deu esse salto, tá bom? Bom, aí eu já estava com outros autores, né? Já estava com outros autores, trabalhando já com outros autores, pesquisando. E aí, duas coisas me chamaram a atenção, né? Eu fiquei muito atenta quando, em 2009, foi lançada a biografia da Clarice pelo Benjamin Moser. Claro que a primeira edição de Clarice, Uma Vida que se Conta, a biografia da Nadia Gottlieb já tinha saído, com a primeira edição em 95. Lembrando que, em 2009, ela estava juntando novo material para uma edição ampliada. Todos já sabemos o que estava por trás desse lançamento de Moser, né? Isso aí está amplamente documentado, mas a gente não sabia na época, quando foi lançado, né? E fez um barulho enorme, né, na época, quando foi lançado. Então, uma biografia escrita em inglês por um colunista do New York Times chama muita atenção. Importante ter em mente que essa biografia não é uma tradução, é um texto escrito em inglês mesmo, ou seja, tinha alguém ali que não só se interessava pela escritora e pela vida dela, como achava que outros iam se interessar. Isso é importante. Não era uma tradução. Isso chamou minha atenção. O segundo fato aconteceu em novembro de 2017, teve um evento na Universidade de Oxford, não me lembro o college, um evento unicamente dedicado a Clarice Lispector, em 2017. Tinha gente de toda parte do planeta, com as mais diversas especialidades, né, em volta de Clarice, ou como eles chamavam, Miss Lispector, que para a gente é completamente, né? Então, tinha gente que trabalhava com o fato dela ser judia, tinha gente que trabalhava com literatura brasileira mesmo, tinha gente que trabalhava com ela traduzida, tinha gente que trabalhava com ela tradutora. Então, tinha gente que pegava, tinha gente feminista, né, que pegava por aí, tinha gente que trabalhava com Clarice adaptada, né? Então, as mais variadas formas de abordagem. E tinha muitos tradutores da Clarice, muitos, né? Inclusive, a tradutora, né, dos contos, né, que é o que vai, algum tempo depois, se tornar o objeto da minha pesquisa. Ela estava lá. E naquela época eu já tinha um livro e já tinha começado a perceber que aquilo ali era bom demais, né? Conheci várias pessoas, conheci a tradutora dela para o chinês, mantive contato, enfim, né? Foi um evento, isso aí eu fiquei, né? Chamou muito a minha atenção, né? Um evento dedicado a Clarice. E na Universidade de Oxford tem alguma coisa acontecendo, né? Bom, a partir de 2009, lá na biografia, começa a pulular traduções dos romances da Clarice. Alguns eram traduções mesmo, outros eram retraduções. Todos com boa recepção na imprensa especializada. Tipo, a gente pensa suplemento literário, nessas revistas, enfim. A autora sendo reconhecida pelo seu estilo, mas ainda uma ilustre desconhecida. Até que, em 2015, é lançada Complete Stories. As consequências dessa publicação, a primeira vez que todos os contos da escritora são reunidos e publicados,
serão cruciais para a visibilidade e literarização de Clarice. Vou mostrar, né, alguns fragmentos de uma revista. A Publishers Weekly é uma revista semanal que tem como público editores, livreiros, bibliotecários, agentes literários. Então, assim, não é sobre literatura brasileira, né? Ou não é sobre literatura em si, tá bom? Então, a gente começa aqui, né, vendo, eu queria que vocês prestassem atenção como o tratamento a Clarice vai mudando, né? A gente começa aqui com 2009, que é quando a biografia é lançada, né? Então, aqui, ó, eles estão falando, né, International Publishing, aí tinha de vários países, entre eles, Brasil, não era nada específico, né? Other Brazilian writers, Clarice Lispector, Jorge Amado, Machado de Assis, who are well known in Brazil, don't get much recognition outside the country. Então, é aquela coisa, né? Não tem reconhecimento fora do Brasil. Então, 2016, aqui. Makers of Jewish Modernity, Thinkers, Artists, Leaders, né? Aqui dentro, né, da questão judaica. Vamos lá. The editors of this essay collection exceed their stated goal of showing how various Jewish public figures transformed the 20th century. Então, through 23 profiles of subjects, both expected, né, aqueles que todo mundo já esperava, Freud, Einstein, Kafka, and surprising, entre eles, novelist Clarice Lispector, que está citada junto com os irmãos Coen, né, que tem uma visibilidade gigantesca, né? Próximo, Rebeca. Bom, aqui, 2018, né? Está falando aqui da prosa, né? Dessa Lefebvre, moves fluidly, recalling the works of Clarice Lispector and Claire Louise Bennett. Aqui, a pessoa de quem eles estão falando, a Clarice já é uma referência, né? A escrita da Clarice é uma referência. Lembrando que lá no começo, a Clarice, ninguém sabia quem era, né? Aí, para falar da Clarice, Clarice quem? Aí falava assim, aquela escritora que parece com a Virginia Woolf. Agora, ela é Clarice, né? Ela é não só as pessoas sabem, como a escrita dela é uma referência. Aqui já em 2019, né? It's also proof that Ginsberg is an absolute master of the family novel. Like Lucia Berling and Clarice Lispector, Ginsberg may finally receive the recognition she so richly deserves. Não precisa nem falar nada, né, gente? Abril de 2021, isso aí a respeito da tradução, que foi a última que saiu, né, do Aprendizado ao Livro dos Prazeres, this deep immersion into the vicissitudes of love will delight Lispector's devotees. Ou seja, ela já tem devotos, né? Não é o outro ainda não, querida. Pode voltar para o 4. Então, quer dizer, a gente vê uma escalada, né, super clara do que a Clarice mudou, né? A Clarice, ela sai de um estatuto a outro, né? Bom, é importante falar também, né, que essa visibilidade que Clarice passou a ter, né, que eu acho que é sobretudo a partir de 2015, tá? A partir da publicação do Complete Stories, deu novo fôlego aos estudos claricianos no Brasil e fora dele. Como assim deu novo fôlego aos estudos claricianos? Olha, quando tem uma publicação de um livro que chacoalha dessa quantidade que chacoalhou, né? Depois eu vou mostrar, chacoalha tudo, né? Bom, o Brasil nunca tinha sequer pensado na possibilidade de fazer, que eu saiba,
né, de fazer uma coleção com todos os contos da Clarice. Alguém fez. Mas não é só todos os contos. Tem um paratexto riquíssimo, né? Tem assim uma capa dura, riquíssima, lindíssima que acompanha, entendeu? Isso assim chacoalhou muito os estudos claricianos, né? E bom, depois eu mostro o que é importante agora não. Vamos lá. O próximo slide. Bom, vamos lá. Isso, né? Em 2015, né? Em 2015 é lançada Complete Stories. As consequências dessa publicação, a primeira vez que todos os contos da escritora são reunidos e publicados, serão cruciais para a visibilidade e literarização de Clarice. Por que essa tradução e nenhuma outra? Seus contos e romances todos, alguns, inclusive depois de 2015, foram traduzidos para o inglês nesse projeto do Moser. E também, além dos romances, ainda tem também A Mulher que Matou os Peixes, né? Que é um dos infantis dela, né? O que torna essa tradução crucial, de acordo comigo, tá bom? É o que eu defendo. O que torna essa tradução crucial na visibilidade e na literarização da Clarice, né? Então, eu parto do sucesso editorial e de crítica de Complete Stories no sistema literário anglófono como uma etapa na sua passagem à existência literária. Eu vou voltar, tá, entre aspas, porque eu vou voltar a isso, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Eu falei lá em cima, 2 vezes, né? Eu citei literarização. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir literarização. Rebeca, próximo. Please. Espera aí que eu não estou enxergando. Não é isso não, querida, é outra coisa. Assim tá ótimo. Então, vamos lá. A noção de... Isso aqui é da Pascale Casanova, tá bom? A noção de literariedade, ou seja, o crédito literário ligado a uma língua, independentemente de seu capital propriamente linguístico, permite, portanto, considerar a tradução dos dominados literários como um ato de consagração que dá acesso à visibilidade e à existência literária. Os que criam em línguas pouco ou não reconhecidas como literárias, muito desprovidas de tradições próprias, não podem ser consagrados literariamente de imediato. É a tradução para uma grande língua literária que vai fazer seu texto entrar para o universo literário. A tradução não é uma simples naturalização ou a passagem de uma língua para outra. É, muito mais especificamente, uma literarização. Próximo, Rebeca. A consagração, ainda Casanova. A consagração sob a forma de reconhecimento pela crítica autônoma, né? Então, quando o autor é consagrado, né? É uma espécie de transposição da fronteira literária. A consagração de um texto é a metamorfose quase mágica de um material comum em ouro, em valor literário absoluto. Nesse sentido, as instâncias consagradoras são as guardiãs, as garantias e as criadoras do valor. A transmutação mágica operada pelos grandes consagradores é uma mudança de natureza para os textos vindos de regiões literariamente deserdadas, como a gente, né? Uma passagem da inexistência à existência literária.
né? Então, isso é que vai passar da inexistência à existência literária, da invisibilidade ao estado de literatura, transformação aqui chamada de literarização, tá bom? Então, eu parto disso, né? Tem essa etapa, né, pela qual o texto passa ou não passa. Então, a minha hipótese é que esse texto, especificamente, passou, né, essa etapa, essa transpôs essa fronteira literária, certo? Só um minutinho. Só um minutinho. 6, 7, né? Tá, pronto. Uhum. Aqui é importante ver, né, nos 2 slides, que a Casanova, ela dá uma importância central à tradução nesse processo, né? É por meio, não é só da tradução, tá? Em outros fragmentos, é também por meio de uma crítica especializada. Por exemplo, quando autores consagrados na sua cultura, nessa cultura que está recebendo o material, né, escrevem prefácio, né, escrevem artigos a respeito, a crítica, né, também a crítica especializada, né, faz resenhas muito positivas, né? E se a gente pegar esses 2 aspectos em relação a complete stories, bate 100%, os 2, 100%, né? Bom, então aqui, né? A gente vai vamos voltar então a complete stories. Vamos para o próximo, Rebeca. Bom, aqui é importante citar uma coisa, né? O Complete Stories foi o ponto de inflexão, né? Não é a única obra que circulou e deu visibilidade a Clarice, não é isso. É a partir daí, foi a esse texto, né, que deu essa virada. A gente vai ver depois numa tabela que a partir disso ela começa a ser mais traduzida, porque dá essa chacoalhada, tá bom? 8, 9, tá. Então, lembra que eu falei, né, que a tradução tem um papel central na literarização. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que funciona esse Complete Stories, tá bom? The Complete Stories concorreu a vários prêmios, né? Ficou, por exemplo, entre as 12 melhores capas de 2015, chamou bastante atenção, o que pode se comprovar por ter sido Clarice, a primeira escritora brasileira a aparecer na capa do The New York Times Sunday Book Review, em julho de 2015, justamente quando foi lançado. A primeira impressão esgotou-se em 2 semanas. Realmente é algo inédito, né? Mas isso aqui não é tradução. Isso aqui é como realmente nasceu um sucesso editorial, né? Ai, não sou eu. Próximo, Rebeca. Pesada. Bom, contudo, né, todo o sucesso da antologia se deve, em grande medida, à tradutora Katrina Dodson. A tradução de Dodson ficou, naquele então, né, quando foi lançado, ficou entre os top 5 literary stories of the year do Literary Hub, entre os finalistas do Best Translated Book Award, do National Translation Award. Ela ganhou o Louis Galantier Award Americans Translators Association, o Northern California Book Award for Translation e o Penn Translation Prize. É impressionante, né? Impressionante. Ai, próximo. Próximo, querida, desculpa. Então, aqui é o que o júri,
tá? Do PEN Prize, que é um super prestigioso, né? Que eles escreveram a respeito da Katrina. Vamos lá. Katrina Dodson's translation of Clarice Lispector's complete stories is a revelation that lays bare the breadth of both the author's and translator's talent. Our unanimous selection of complete stories underscores the absolute pleasure of being steeped in Lispector's deep intellect. Bom, isso, né, o júri falou a respeito da Katrina e, bom, da sua tradução, né? A Katrina, ela está traduzindo agora no momento, ela fez a tese dela, como é que ela conheceu a Clarice? Ela fez a tese dela sobre... Ixi, parou, né? A Rebeca caiu, mas depois ela volta. Ela fez a tese dela sobre a Bishop, que foi a primeira tradutora da Clarice para o inglês. E ela estava trabalhando justamente a Bishop, tradutora da Clarice. Então, ela veio para o Brasil, né? Morou na Lapa, inclusive, para mergulhar na experiência, enfim, da Bishop no Brasil e tudo. E aí ela foi, né, mergulhando na Clarice. Uma notícia boa, muito boa, né, para a literatura brasileira, é que ela está, eu acho que ela deve estar acabando a tradução do Macunaíma, né? Eu acho que é uma excelente notícia, né, para a literatura brasileira. Vamos ver se faz tanto barulho, né, como fez a Clarice. Bom, vamos lá. Peraí. Bom, uma forma interessante, né, de saber se a Clarice, de fato, mudou de posição no espaço literário americano, ocidental, mundial, é ver se essa visibilidade foi transmutada em traduções de sua obra. Eu vou mostrar uma tabela com traduções, primeiro de Complete Stories e outra de obra da Clarice, de outras obras da Clarice a partir de 2015. Tá bom? É importante lembrar, quando eu falo, né, da tradução, de traduções de Complete Stories, eu não estou falando, obviamente, da tradução dessa edição estadunidense, né, dos contos. Os contos são brasileiros, são traduzidos do português, né? Eu falo principalmente da tradução do paratexto, né, que é um paratexto impressionante, tá bom? É composto de, né, uma introdução do Moser, que é Glamour e Gramática, um apêndice, Useless Explanations, que são trechos da Clarice falando sobre os contos de Laços de Família, uma nota da tradutora, uma nota bibliográfica, agradecimentos, e tem mais as notas da tradutora, que não estão aqui. Obviamente, quando veio para o Brasil, né, a questão das notas da tradutora e tal, não vieram. O resto veio, né? Vamos lá. Rebeca, tira, que agora é a minha vez. Eu vou colocar as tabelas. Depois você volta. Tá bom? Vamos lá. Peraí. Eu sempre me confundo. Ixi. Bom, vocês estão vendo? Oi, gente. Tá aparecendo a tabela assim. Ui, que susto. Eu falei, mas estava ligado no telefone. Se puder ampliar um pouquinho, fica melhor. Se puder o quê? Ampliar. Ampliar.
Tá bom. Tá bom? Tá ótimo, Luana. Coisas da idade, né? Eu sei, eu sei como é. Eu sei como é. Bom, então essa primeira tabela é só da edição de Complete Stories, tá bom? Que a gente vai falar. Então, primeira coisa, a primeira viagem, né, que fez foi para o Brasil mesmo, né, pela Rocco. A Rocco é a editora que está com os direitos da Clarice há muito tempo, né? Foi traduzido, quer dizer, veio com todo o paratexto, todo o aparato e tal, inclusive capa dura, né, que é uma coisa não muito comum, infelizmente, no Brasil. Chegou em 2016 já, rapidinho, né? Depois, Portugal, todos os contos, né? Relógio d'Água, também já em 2016. E aí começou, ó, aqui, né? Edição de Femme, 2017, para o francês, depois a Ciruela também, que é bastante, que trabalha muito com os textos da Clarice, né? Todos os contos, depois Hungria, 2018, Tutti i racconti, da Itália, 2019. Bom, meu alemão não permite, né, falar, então para o alemão 2019, aqui para o polonês 2019, para o holandês 2020, tá bom? Eu não atualizei, tá bom? Isso aqui também não é exaustivo, não quer dizer que foram só essas, tá bom? Mas aqui a gente tem, né, desde 2015, um panorama. Vamos lá, a tabela 2, né? O que eu fiz? Eu peguei as traduções da obra geral da Clarice a partir de 2015, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, né? 2021. Esse aqui eu botei, né? Mas isso aqui faz parte do projeto do Moser, né? Aprendizado do livro dos prazeres pela New Directions. Esse aqui também foi ele, né? A Mulher que Matou os Peixes. Aqui é uma outra edição, revista e ampliada pela Katrina, né? Em 2018 saiu. Aqui, essa aqui são as cartas para os amigos, né? Saiu na França em 2016. Em 2015, saiu as cartas para as irmãs dela, né? Aqui, Perto do Coração Selvagem, uma retradução em 2018. As crônicas, então, vendo que está um monte, né? Saindo um monte em francês, né? As crônicas aqui em 2019. Em 2020 foi o centenário da Clarice. É muita coisa em 2020. Então, em 2020 foram aquele box, né? Com Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela. Aqui, Paixão Segundo GH para o espanhol, 2020. 2016, Cidade Sitiada. Esqueci, Um Sopro de Vida, 16, 17. O Lustre. Aqui é para o grego, Hora da Estrela, 17. Alemão, Hora da Estrela, 18. Aqui são 44 contos, né? Para o alemão em 2020. O Lustre, né? Para o alemão, 16. Perto do Coração Selvagem, para o alemão, em 2016. As Crônicas, para o holandês, em 2016. Paixão Segundo GH, para o holandês, em 2018. Aqui é O Mistério do Coelho Pensante e Outros Contos, para a Holanda, em 2020. A Paixão Segundo GH, croata, 2020. A Hora da Estrela, para o finlandês, em 2020. A Hora da Estrela, dinamarquês, 2020, que é Perto do Coração Selvagem. Norueguês, 2016. Aqui é Laços de Família, norueguês, 18. Paixão Segundo GH, 2018. Paixão Segundo GH, coreano. Aqui foi a Xue Fei, Hora da Estrela, né, para o chinês, 2016. A Hora da Estrela para o árabe, né? Foi a primeira tradução para o árabe da Clarice, não tinha nenhuma até então. Do chinês também foi a primeira, o coreano também foi a primeira. Então a gente vê, de novo, não está atualizada, né?
Essa lista ela foi feita um pouco mais de um ano, ela não foi atualizada. Mas a gente pode ter uma noção assim do leque, né, de coisa de línguas e onde o alcance, né, que ela chegou a partir de 2015, né? E aqui também, ó, essa editora, né, a Postwave, uma editora chinesa, ela comprou os direitos de todos os livros infantis da Clarice, né? A Mulher que Matou os Peixes, o Coelho Pensante, Quase de Verdade, 12 Lendas Brasileiras. Todos eles, incluindo as ilustrações, né, nas edições brasileiras, e vão começar a publicar em 2022. Então, vai estar saindo esse ano. Né? Então, não parou em Hora da Estrela, continua, né? E numa cultura super longe e tal, né? Continua. Interromper. Peraí, cadê vocês? Pronto, né? Rebeca, eu vou precisar de você de novo. Vamos lá. Bom, está quase acabando, gente. Contrariamente, né, ao que se acredita, a literatura brasileira é muito traduzida e, sobretudo, retraduzida no espaço literário anglófono. Machado de Assis, por exemplo, teve todos os romances traduzidos e retraduzidos. Próximo slide, Rebeca. Então, Memórias... O quê? Né? Só um pouquinho. Machado de Assis, por exemplo, né, teve Memórias Póstumas de Brás Cubas, que teve sua primeira tradução para o inglês nos anos 50, contou com 2 retraduções quase que simultâneas em 2020. Uma delas, a de Flora Thompson DeVoe, esgotou em um dia. Gente, é muito, né? Isso é muita coisa. Um livro, né, uma obra só, de um autor brasileiro, periférico, né, num ano, e quase ao mesmo tempo, né, quase que simultâneo, e esgotar em um dia, realmente, né? Bom, José de Alencar foi o primeiro autor brasileiro a ser traduzido, né, para o inglês, Iracema, e entre outros tem o Tronco do Ipê, o Guarani, o Gaúcho, a Pata da Gazela, o Jesuíta, Drama em 4 atos e Senhora traduzidos. Próximo, Rebeca. Bom, além de Machado e Alencar, temos em inglês, entre outros, Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Raduan Sá, Lúcio Cardoso, Rubem Fonseca, José Lins do Rego, João Gilberto Noll, Hilda Hilst, Lima Barreto, Chico Buarque, Adriana Lisboa, Patrícia Mello, João do Rio, Bernardo Carvalho, Milton Atum, Dalton Trevisan, Moacir Sclia e João Ubaldo Ribeiro. Bom, qual é a diferença, né, entre esses autores? Não, esse não, Rebeca, volta lá. Obrigada. Qual a diferença, né, entre esses autores que eu citei, né, Rubem Fonseca, Mário de Andrade, o Rosa, o Moacir Sclia, o Jorge Amado, a Hilda Hilst, né? Qual é a diferença desses autores que eu citei agora? Né? Muitos deles canônicos no Brasil, e a Clarice, né? É que ela, ao contrário dos seus conterrâneos, ela ultrapassou os muros da academia e atingiu, além de intelectuais e brasilianistas, o público em geral. Então, a pesquisa que eu proponho visa traçar o caminho de Clarice à consagração, por meio da tradução de todos os seus contos, o desdobramento dessa consagração em resenhas, artigos, adaptações, né, todas as formas, né, se é que ela chegou a isso, né, o que isso levou, né, quais as consequências factuais disso, né?
E se essa consagração, né, ela ultrapassa a língua e a cultura anglófona e se espalha para outras línguas e culturas. A partir dos resultados, né, eu pretendo contribuir para ver, né, esse processo de literarização, né, a partir desse exemplo da Clarice, né, ver como que funcionou esse exemplo de internacionalização de literatura brasileira, né, ou de outra forma, né, o que tornou essa tradução dessa autora e nenhuma outra legitimável, né? Que caminhos levaram a autora à consagração, né? Por que esse por que todos os contos e não, por exemplo, A Hora da Estrela, que é considerado por muitos a obra, né, melhor dela, ou Paixão segundo GH, por exemplo, né? Ou Água Viva, que é, né? Por que todos os contos, né? Por que esse exatamente? Se a gente pegar A Casa no Vá, né? Os, 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 os requisitos dela vão bater, né? Eu queria só mostrar para vocês uma última coisa. Rebeca, dá tempo de mostrar, bota mais o último slide. Pronto. Bom, um livro que vai tratar do sistema literário sueco em relação a outras línguas minoritárias, né? Super bacana, né? Eu vi a capa, falei, ai gente, será? Mas super legal. E é claro que português está né, entre essas línguas minoritárias, né, obviamente. Então ele vai tratar, e ele trata do português, quer dizer, ele trata de Portugal, Timor-Leste, Brasil e os países africanos também, né? Então é bem legal, assim, né? Ele coloca em números, por exemplo, né? E é muito interessante que o Brasil aparece muito mais do que Portugal. Portugal fica, inclusive, em terceiro lugar, né? Então, vamos lá. Bom, o que ele diz? Uma das coisas que ele diz, né? Clarice Lispector holds a predominant position in the Brazilian literary canon, as well as being highly consecrated and translated outside Brazil, né? Então, ela tem, no cânone brasileiro, né? Ela tem uma posição, né, estabelecida, né? Mas também fora do Brasil. E é highly, não é? Não é qualquer coisa, né? With growing international recognition and symbolic capital, Lispector qualifies for the category of aesthetes. And she has grown to be one of Tranan é uma editora deles, super prestigiosa, né? To be one of Tranan's most prestigious profile authors, with 7 published titles, some with several editions. Né? Se a gente pensa, né, que um livro que fala do sistema literário sueco, né, o centro é a Suécia, né, e a língua, em relação a outras línguas minoritárias. Se a gente pensa, né, numa obra que tem isso como centro, né? E a gente pensa nesse parágrafo, não é nem um parágrafo, né? É um pouquinho de um parágrafo. É realmente impressionante a centralidade, né? A importância que a Clarice começou a ter fora do país. Você vê que, né, não é só o New York Times, né? São os pesquisadores da Suécia que estão vendo, quer dizer, não é na academia lá, eles estão vendo que ela está sendo publicada, né? E com várias edições, né? Ou seja, está vendendo, né? E ele fala que a Clarice tem esse reconhecimento internacional e capital simbólico. É muita coisa,
né? E não é não é um sistema literário que a gente acha assim que pode ser uma medida, uma coisa. É um sistema literário super. A gente, em geral, não pensa como medida o sistema literário sueco, né? Rebeca, obrigada, querida. Acabou. Muito obrigada. Bom, então era mais ou menos isso o que eu queria falar